Olá, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Souza, sou editor-chefe do canal Mediperícia e nós vamos conversar hoje sobre as 7 principais dúvidas sobre a Perícia Médica Federal, sobre o cargo de Perito Médico Federal, o antigo perito do INSS, como muitos conhecem. Se você gosta dos nossos conteúdos, então já aproveita aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal Mediperícia se você ainda não faz parte do nosso canal para receber notificações de novos conteúdos e também compartilha com colegas médicos que podem ter interesse nesses assuntos sobre medicina legal e perícia médica que nós conversamos aqui no Mediperícia. Hoje, como eu disse, nós vamos conversar sobre 7 principais dúvidas sobre a Perícia Médica Federal. Como nós estamos atualmente falando muito sobre o concurso da PMF, muitos colegas têm escrito, têm mandado direct, têm ligado até para mim os colegas de turma, colega da minha geração, ligado para perguntar sobre o concurso da Perícia Médica Federal, como é que é a rotina de trabalho, e aí eu fiz aqui um apanhado das 7 principais dúvidas sobre a Perícia Médica Federal para nós conversarmos hoje aqui no nosso Med Podcast. Se você gosta desse assunto, então siga aqui que eu vou compartilhar com vocês essas últimas dicas e no final eu vou ter uma dica importante para compartilhar com você. A primeira pergunta mais frequente é: o Perito Médico Federal é o perito do INSS? Veja, a carreira anterior era chamada de Perito Médico Previdenciário. Era um concurso público, um servidor público federal ligado ao órgão, à autarquia federal do INSS. No entanto, em 2019, a perícia médica se transformou numa carreira com muitas outras atribuições e uma carreira própria de Estado chamada Perícia Médica Federal. Inicialmente ela ficou subordinada ao Ministério da Economia e atualmente ela está subordinada ao Ministério da Previdência Social. E a grande transformação dessa lei que criou a Perícia Médica Federal foi dar várias outras atribuições para os peritos médicos federais, além das perícias que são demandadas pelo INSS. Ou seja, além de realizar as perícias previdenciárias, avaliações de incapacidade para o trabalho, avaliações de segurados do INSS que podem sofrer um acidente de trabalho, que podem sofrer uma doença que influencie na sua capacidade de trabalho, e avaliações de cidadãos que solicitam benefícios essenciais, como, por exemplo, o benefício da pessoa com deficiência, o BPC-LOAS. Hoje, o Perito Médico Federal ele tem várias outras atribuições de outros órgãos do governo federal. Então, todos os órgãos relacionados ao governo federal que demandem atividades, serviços, avaliações médico-periciais, essas avaliações vão ser realizadas pela Perícia Médica Federal. Alguns órgãos ainda não conseguem que a Perícia Médica Federal realize essas atividades, mas a projeção para o futuro, inclusive, é muito boa para a carreira por causa disso, porque com esse aumento de atribuições vai ter, com certeza, uma demanda, já tem uma demanda enorme presente para a demanda do INSS, né? O próprio ministro já disse que tem um déficit de mais de 3 mil médicos peritos federais, mas as outras atribuições, quando forem se consolidando, também vão demandar contratação de novos servidores públicos. Então, hoje, a Perícia Médica Federal realiza essas avaliações de incapacidade de pessoas com deficiência no INSS, realiza avaliações relacionadas, por exemplo, à isenção de imposto de renda para a Receita Federal, avaliações de liberação do FGTS, por exemplo, para pessoas que têm financiamento com a Caixa Econômica Federal, vai auxiliar e já auxilia a Advocacia Geral da União em ações onde a União faz parte de processos judiciais, vai realizar e já realiza avaliações dos servidores públicos federais, avaliações dos próprios servidores de outros órgãos. Então, várias atribuições, atribuição de auditoria médica também. Então, várias atribuições da carreira. Então, o Perito Médico Federal é o antigo perito do INSS, mas hoje é uma carreira própria chamada Perícia Médica Federal. Vamos lá agora para a segunda dúvida mais frequente sobre a Perícia Médica Federal. Como é a rotina de trabalho do Perito Médico Federal? É seguro trabalhar como PMF? Essa é uma dúvida muito importante. A rotina hoje da maioria dos peritos médicos federais é trabalhar nas agências do INSS. A grande demanda de trabalho da Perícia Médica Federal, apesar dela ter hoje várias atribuições, é realizar as perícias do INSS,
tanto dos segurados do INSS como dos benefícios assistenciais. E por que isso? Porque nós estamos num cenário onde existe um déficit de mais de 3 mil peritos médicos federais e um cenário onde a fila do INSS está chegando a quase, já passou de 1 milhão de pessoas, chegando quase 2 milhões, e muitas dessas avaliações, desses atendimentos, demandam perícia médica. Então hoje, a perícia médica federal ainda atua, a rotina de trabalho ainda é o trabalho nas agências do INSS. No entanto, existem peritos que trabalham em outros setores fora do INSS, realizando, por exemplo, auxílio, assessoria técnica à Advocacia Geral da União, tem os cargos de chefia, enfim, tem outras atividades. Mas, de maneira geral, o perito médico federal está lá na ponta, no atendimento presencial de perícias médicas no INSS. E a rotina de trabalho dele hoje é uma rotina de um turno por dia, manhã ou tarde, 5 dias por semana, nos dias úteis. Então, ele trabalha um turno por dia, fazendo esses atendimentos nas agências do INSS. Ficou também uma memória, né, de alguns incidentes que ocorreram no passado no INSS, né, porque haviam particularidades do atendimento que faziam com que alguns cidadãos ou segurados vissem a culpa de um pedido seu de benefício que foi indeferido no perito, na figura do perito, ou de fila, ou de algum problema de atendimento, como ocorre em outros serviços também, outras prestações de serviços. No entanto, foram feitas modificações na rotina de trabalho, melhora na segurança das agências, segurança, porta de detector de metais. E uma das principais mudanças que a carreira conseguiu foi que o resultado da perícia não fosse entregue diretamente ao segurado do INSS ou ao cidadão na hora da perícia, ele recebe esse resultado depois. Então, tira aquela questão do resultado imediato. E a carreira foi melhorando e hoje é um trabalho mais seguro do que muitos locais de trabalho de médico, como unidades de atenção básica, unidades de pronto atendimento, onde o médico trabalha num sistema com menor segurança do que a PMF. Hoje, a situação é bem melhor do que anos atrás, também com a melhoria da carreira da Perícia Médica Federal. A terceira pergunta que nós temos é: como é a carga horária de trabalho? O perito médico federal trabalha 40 horas? Pode acumular turnos em 2, 3 dias na semana? Muita pergunta sobre a carga horária, a gente vai ponto a ponto aqui. Quando você faz o concurso da Perícia Médica Federal, né, o próximo concurso, muito provavelmente ele vai vir lá dizendo que é 40 horas. No entanto, o perito médico federal ele trabalha hoje num sistema moderno de gestão e desempenho que ele precisa bater metas de atendimento, como acontece também em outros órgãos, como a Receita Federal. Isso é tão moderno e de tanta eficácia que o governo federal pegou esse sistema e está fazendo como a rotina de trabalho dos outros órgãos de serviços federais que podem se adaptar a esse sistema de gestão de metas. Então, hoje, na realidade, não se conta a carga horária. O que importa é o desempenho e nós esperamos, lógico, bom desempenho, principalmente dos novos médicos, das novas médicas que vão entrar no próximo concurso da PMF. Então, hoje, o perito médico federal ele trabalha um turno por dia, manhã ou tarde, nos dias úteis, e ele tem uma meta diária de 12 pontos. E como funcionam esses 12 pontos? O perito médico federal ele precisa realizar atendimentos periciais e cada tipo de atendimento, a depender da sua complexidade, de uma menor complexidade para uma maior complexidade, ele tem pontuações diferentes. O atendimento mais usual, que é a avaliação de seguragem do INSS para benefícios por incapacidade, ele vale 1 ponto. Então, digamos que num dia, com 12 atendimentos dessas perícias que valem 1 ponto, você vai fazer 12 atendimentos presenciais lá na agência do INSS. O perito médico federal faz 12 atendimentos periciais dessas avaliações de incapacidade. No entanto, se sua chefia agendar para você naquele dia perícias de maior complexidade, você vai fazer menos atendimentos. Por exemplo, tem perícias que valem 3 pontos. Então, naquele dia, se a sua chefia marcar 4 perícias que valem 3 pontos, você já completa os 12 pontos diários e você só vai fazer aquelas avaliações naquele dia, porque como são um pouco mais complexas, vão demandar mais tempo, então o sistema já entende isso e já organiza para você poder trabalhar de acordo com a complexidade das perícias. Então, é como a gente vem falando, esqueça a carga horária, não se fala mais em carga horária, não bate ponto.
é uma questão de modernidade, de produtividade, de boa qualidade do serviço público prestado pelo perito médico federal. Isso é um ganho da carreira, isso é um diferencial importante e os colegas trabalham de uma maneira muito técnica para realizar essas avaliações periciais. E quanto a essa questão de acumular 2, 3 dias na semana, a realidade não permite isso, tá certo? Hoje tem até uma lei recente que permite você antecipar pontos. Se for uma questão de um congresso, você tem uma questão específica, você solicita a sua chefia para antecipar alguns atendimentos, já fazer os pontos de outros dias, mas de maneira geral, e tem regras, tem limitações de dias, de horas, de pontos, mas de maneira geral, você vai de segunda a sexta, num turno, manhã ou tarde, para as agências. Não tem como acumular. Eu vou trabalhar 2 dias e meio, né? E os outros dias eu vou trabalhar em outras atividades. Essa não é a rotina esperada para o perito médico federal usual e para quem também vai entrar na perícia médica federal no próximo concurso. Outra pergunta muito frequente: qual o salário do perito médico federal? Essa, lógico, é uma das grandes perguntas, né? Porque todos estão interessados na carreira, estão interessados no congresso, mas o salário é uma pergunta muito importante para quem quer ser um perito médico federal. Então, hoje, o perito médico federal ele tem um salário inicial de aproximadamente de R$ 17.200, tá certo? Com todos os benefícios, as gratificações, o auxílio alimentação e a questão da insalubridade de quem está lá no início da carreira, no atendimento presencial, realizando perícias lá na agência do INSS. E o perito médico federal ele tem um plano de cargo e carreiras bem estabelecido, outra conquista importante da categoria. E hoje a regra é a seguinte: anualmente você vai tendo progressão na carreira até chegar ao topo da carreira em 15 anos, que são 15 degraus que tem esse plano de cargos e carreiras. Então você chega lá na categoria especial e aí chega a ter um salário, para quem está lá no atendimento presencial, de um pouco mais do que R$ 24 mil. Então você tem essa progressão em 15 anos, saindo do salário inicial de 17 mil, chegando ao salário no topo da carreira de R$ 24 mil, o que é um diferencial muito grande quando nós comparamos com a maioria dos concursos para médicos que existem hoje por todo o Brasil. Outra pergunta muito frequente: eu preciso ter experiência em perícia médica para fazer o concurso? Precisa ter residência ou especialização? Não precisa. Esse também é um diferencial de quem quer prestar o concurso da PMF. As únicas 2 exigências são diploma de medicina, validado no Brasil, e inscrição regular no Conselho Regional de Medicina. Não é exigida residência médica ou especialização, apesar disso fazer parte do processo seletivo lá na prova de títulos. Apesar da medicina legal e perícia médica ser uma especialidade médica, né, entre as várias especialidades aprovadas e reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, para você ser um perito médico federal, ainda não é exigida a questão de você ter o título de especialista ou a residência em medicina legal e perícia médica. Então, hoje, a exigência é que você tenha o diploma em medicina e esteja inscrito no Conselho Regional de Medicina. E muitos ficam preocupados: pô, eu não tenho experiência em perícia, eu nunca fiz uma perícia, se eu passar nesse concurso, como é que eu vou trabalhar lá realizando perícias? Fique tranquilo, né? Fique tranquila, que é lógico que quando você for aprovada, vai ter um processo de treinamento, certo? De formação para que você seja capacitado a realizar os atendimentos periciais lá no INSS e em relação a todas as atividades da Perícia Médica Federal, assim como ocorre, por exemplo, de maneira similar lá no concurso de médico legista, que você também vai passar por uma formação específica para começar a atuar nesse processo de seleção dos concursos públicos, tá certo? A 6ª pergunta, dúvida frequente sobre a Perícia Médica Federal é: o que é a aposentadoria especial da PMF? Veja bem, se você não sabe o que é aposentadoria especial, eu vou te explicar aqui. Em algumas atividades, o trabalhador está exposto a fatores de risco e alguns fatores de risco, algumas atividades, permitem que o trabalhador se aposente com menor tempo de contribuição. Um dos grandes ganhos da categoria da Perícia Médica Federal é também já ter isso estabelecido na lei, de que o perito médico federal que trabalha em atendimento presencial, ele está exposto ao fator de risco biológico, que muitos médicos estão expostos no seu ambiente de trabalho, e ele tem direito à aposentadoria especial. Isso quer dizer o que na prática? Que você vai trabalhar
como perito médico federal durante 25 anos e com 25 anos de contribuição você vai conseguir se aposentar, diferente do tempo de contribuição usual do servidor público, que não está exposto a fatores de risco. Então, outro diferencial, por quê? Porque muitos médicos trabalham em situações semelhantes dos fatores de risco biológicos, trabalham outras profissões, inclusive com fator de risco maior, mas não conseguem comprovar documentalmente essa questão e muitas vezes têm dificuldade de ter o seu direito de aposentadoria especial reconhecido. Isso já faz parte da carreira da perícia médica federal. E a sétima dúvida mais frequente sobre a perícia médica federal é: eu posso ter outro vínculo público sendo perito médico federal? Pode sim. Veja, a Constituição brasileira ela garante ao médico uma questão especial de você poder ter 2 vínculos públicos. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, como médico, você pode ter 2 vínculos como servidor público, ou federal, ou municipal, ou estadual, ou distrital, e poder, na época da sua aposentadoria, chegar a ter até 3 aposentadorias. 2 aposentadorias de vínculos públicos e 1 aposentadoria pelo regime geral da Previdência Social do INSS, se você tiver atividade privada. Então, digamos um exemplo. Um perito médico federal que também passou no concurso de médico legista, isso é muito frequente no Brasil todo, e também exerce a sua especialidade primária, a sua residência médica em ortopedia, em ginecologia, em dermatologia, no seu consultório privado, para um plano de saúde. Durante os anos de trabalho, ele vai recolher, como servidor público da Perícia Médica Federal, ele vai recolher contribuições como médico legista, que é um concurso estadual, e também vai recolher para o regime geral da Previdência Social do INSS, permitindo que, na sua idade de se aposentar, ter 3 aposentadorias, um grande diferencial que acontece com poucas carreiras, tirando a carreira médica, e essa particularidade também existe quando a pessoa é professor ou professora. Então, você também tem essa vantagem de ser médico e poder ser perito médico federal, ter outro vínculo, estadual, municipal, ou até federal também, e também ter contribuições para o regime geral da Previdência Social, chegar lá na idade da aposentadoria com 3 aposentadorias, 2 públicas e 1 privada lá, a do INSS, do regime geral da Previdência Social. Então é isso por hoje, pelo nosso Med Podcast. Nós conversamos hoje sobre as 7 principais dúvidas sobre a carreira da Perícia Médica Federal. Você gostou desse assunto? Então deixa aqui seus comentários, deixe seu like, se inscreva no canal Med Perícia, se você ainda não está inscrito, e compartilhe com seus colegas médicos que também gostariam de saber sobre esse assunto. Te espero no próximo Med Podcast.